7h12, fica atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de segunda-feira. A semana está começando o período de aulas também nas escolas estaduais também. E é sobre esse assunto que a gente vai começar agora. Olha, só em Manaus, mais de 200 mil estudantes voltam às aulas nessa segunda-feira. No interior, são 185 mil matriculados. E agora a gente vai conversar ao vivo com Danilo Alves, que está em frente a uma das escolas lá no bairro Alvorada, para dar mais detalhes para a gente. Olá, Danilo. Os estudantes já começaram a chegar por aí? A movimentação tá grande ou será que eles faltaram aí no primeiro dia de aula? Tá grande sim, eles conseguiram acordar cedinho para chegar na aula. A gente está aqui na frente da Escola Estadual Alda Barata, aqui na Alvorada 1. Vamos mostrar um pouquinho a movimentação para lembrar você que está assistindo em casa daquele tempo de escola, né? Como era antigamente. A gente vê, ó, daqui a pouco os portões já estão sendo fechados, mas por enquanto eles estão verificando aqui a questão da sala de aula, né? O primeiro dia de aula é sempre assim, é mais para reencontrar os colegas, para também saber realmente como é que vai ser o cronograma de aula do ano, saber realmente qual vai ser a sala que ele vai ficar, qual vai ser a turma, se o colega vai estar na mesma turma, enfim, para lembrar um pouquinho aquele tempo de escola, né, Adriane? Olha só, vou falar um pouquinho antes, algumas informações para vocês sobre esse ano letivo de 2016. A rede estadual tem mais de 300 escolas, só na capital, 364 escolas, ou seja, todas estão voltando hoje. A gente sabe que tem que ter uma atenção redobrada para as pessoas, para os próprios alunos que estão aqui, porque tem cerca de 9 mil que ainda estão no cadastro de reservas. O que é o cadastro de reservas? São aqueles que estão procurando vagas ainda nas escolas, que não conseguiram, que pretendiam estudar, mas não conseguiram. E também tem algumas com documentação pendente. São cerca de 9 mil aí, mas o restante, esses 216.800 alunos aqui, só de Manaus, já voltaram às aulas hoje. E a gente mostra aqui realmente como é que está essa movimentação. Será que a gente consegue falar com algum aluno? A gente sabe que os alunos, assim, os adolescentes, é mais difícil de falar com a equipe de reportagem, mas bora tentar falar aqui. Vamos ver aqui, vamos mostrar aqui. O pessoal está vendo a sala, mostrar algum pai, os pais também estão acompanhando aqui. Essa moça também está vendo aqui a situação do filho. Vamos ver se ela já encontrou a sala. Já encontrou a sala do seu filho ou não? Já encontrou a sala do seu filho? Ainda não. Conseguiu matricular ele direitinho? Sim, consegui. Como é que é o primeiro dia de aula? É sempre uma expectativa para a criança, uma expectativa para o adolescente. Ele queria voltar para a aula? Sim, já estava contando as horas. E como é que foi para fazer a matrícula? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Fez pela internet? Pela internet. Deu tudo certo. Tudo certo. Quem é o seu filho? É o Ian. E aí, Ian, tudo bem? Quantos anos você tem? 11. 11 anos, vai para qual ano agora? Sexto. Sexto ano, sabe que vai ter umas questões aí de matemática, português mais difícil. Está preparado? Tô. Já reencontrou os colegas? Não. Não encontrou ninguém ainda, cara? Já não. Só tem um que eu conheço desde a minha infância. Ah, legal, mas tu já estudou aqui no passado? Não. Ah, teu primeiro ano aqui. Ah, legal, novato, mas com certeza vai se enturmar, vai sair tudo bem. Antes você estudava onde? Lá no Zumbi. Ah, no Zumbi, agora veio pra cá. Vocês se mudaram, vieram pra cá, né? E tá, como é que tá agora ver o filho em outra escola? A gente sabe que é diferente. Antes ele era de outra escola, né? Agora uma nova rotina, uma nova situação. Como é que é ficar? A família às vezes fica preocupada. Vai ser um pouquinho difícil, né? Porque a gente mora longe, mora na cidade nova, e a gente vem de lá pra cá. E como eu trabalho aqui na Alvorada, então pra mim facilitou, né? Então é isso mesmo que os pais estão vendo, né? Verificar realmente a questão da rotina para ver se realmente combate, para ver se dá mesmo certo isso, né? Se pelo menos deu certo para você. Graças a Deus. Muito bem, boa sorte aí na procura da sala de aula, boa sorte, Ian. Bom ano letivo para você. E é isso mesmo, as pessoas ainda estão aqui procurando as salas de aula. Ali do outro lado, se a gente pode ver, o nosso repórter cinematográfico Antônio Domingos mostra para você. Ali nas próprias salas, as pessoas, os pais, os alunos já estão ali procurando. E esse é o clima de começo do ano, né, Adriane? Você se lembra do seu começo do ano? Como é que era o seu primeiro dia de aula? Lembro sim, Danilo, eu ficava muito ansiosa, principalmente, aí eu estou vendo o pessoal vendo a lista, né, da relação de nomes, porque eu queria saber se eu ia ficar com os meus amigos ou não, né? Eu estudei quase toda o ensino fundamental na mesma escola, então tinha aquela apreensão se a gente ia continuar mesmo na mesma sala e se não ficasse, procurava a direção, fazia aquela movimentação para poder continuar estudando junto, né? Se manter perto dos colegas durante essa fase da vida, né? E no caso do rapazinho que você conversou há pouco, agora o Ian, ele vai sofrer um pouquinho que sai de um bairro para outro, é uma escola nova, mas compensação vai ganhar vários coleguinhas
novos. Há muita apreensão. E eu também tinha toda aquela expectativa de começar a usar material escolar novo, né? Estudava em escola pública, então ficava com medo também de receber o livro velho, né? Que era um aluno passa o livro para o outro. E eu tinha muito cuidado com os meus e ficava com medo de receber o livro com a orelha já torta. Então era bastante... deu uma saudade de ver os meninos aí na espera para começar o primeiro dia de aula. Eu confesso que eu também fiquei com saudade, viu, da minha época de escola. Eu também brigava pelo livro mais legal, eu também brigava na diretoria para ficar com os meus colegas do outro ano. Enfim, a gente sente uma nostalgia bastante intensa, porque eu também fui aluno de escola pública, eu também estudei nas escolas aqui próximas. Então, é bem legal a gente ver, né, como as pessoas, como os pais trazem os filhos para as aulas. Existe a responsabilidade mesmo do pai trazer, ficar em cima, e é isso que a gente fala mesmo para você que está assistindo. Se você é pai de aluno ou mãe de aluno, venha para a escola, participe mais da vida escolar do seu filho, porque a educação, a gente sabe que a educação na escola é crucial, é importante, mas é preciso uma relação muito forte entre professor e pai para poder o caminho escolar do seu filho realmente ser bastante certo e, né, no futuro ele possa ser um profissional digno, uma pessoa digna, porque a gente sabe que escola e família andando juntos, o filho vai, deslancha, vira um profissional consagrado, e é isso mesmo. Tudo começa aqui, ó, na escola, na sala de aula. E a gente fica por aqui acompanhando essa movimentação aqui da escola, e eu volto com você no estúdio, Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações. É muito importante, principalmente nesse primeiro dia de aula, que os pais acompanhem e que, se tiver algum tipo de problema, já resolve. Se não tiver o nome na lista, qualquer coisa do tipo, já ajuda ali a sua criança, facilita. E quem puder acompanhar o filho o mais tempo possível, levando e buscando da escola, também é muito importante. E agora, para você que começou a acompanhar o Manhã no Ar, a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Rio Solimões está com um nível acima do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Apesar do grande volume da água, os especialistas dizem que ainda não há motivos para preocupação. Erros urbanísticos e invasão nos leitos de igarapés podem ser as possíveis causas dos constantes alagamentos em todas as áreas de Manaus. Só em janeiro, a capital voltou a receber grandes volumes de chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 99,4 milímetros na estação meteorológica convencional entre os dias 22 e 23 de janeiro. Este foi o maior volume de chuva nesse período no país e a chuva mais volumosa registrada na cidade até agora. Defensoria Pública pede na Justiça nova interdição da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade. De acordo com o órgão, o prédio, que voltou a abrigar presos provisórios depois das rebeliões do início do ano, não tem condições mínimas para continuar funcionando. Agente penitenciário é preso em flagrante depois de tentar entrar na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa com drogas, ferramentas, celulares e até armas. Ele repassaria esse material para os detentos que estão na unidade prisional. Professor de Parintins é indicado à premiação Global Teacher Prize, considerada o prêmio Nobel da área de educação. Walter Menezes foi classificado com uma das 50 melhores práticas pedagógicas do mundo. E agora nós vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Micaele Cevalho, que está ao vivo na 93.1. E é para lá que a gente vai agora. Olá, Micaele, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente começa falando do retorno das atividades na Câmara Municipal. A gente acabou de mostrar que os alunos voltaram a estudar hoje nas escolas estaduais aqui do Amazonas e os vereadores da Câmara voltam a trabalhar também. O que está previsto para acontecer nesse primeiro dia de sessão? Olha, e a gente tem que falar, né, que tem 49% de renovação. Primeiro, para a gente falar dos trabalhos da Câmara, é legal a gente entender como é que está funcionando por lá, qual é o quadro ali dos vereadores. E aí o nosso Jornal Acrítica, inclusive, de hoje, vem dando destaque para isso. Fez uma separaçãozinha, como é que está dividido, né, esse número de vereadores. E a gente tem alguns destaques, como, por exemplo, a bancada de evangélicos, que acabou sendo reforçada, né? Ganhou novos vereadores. Hoje, são 7 vereadores da bancada evangélica, e aí a gente tem um outro grupo, que é o de filhos de políticos. A gente tem na Câmara Municipal hoje 4 políticos, aí 4 vereadores, que são filhos de políticos. Já
apresentadores de TV. A gente sabe que em várias capitais do Brasil isso acontece, né? As pessoas de televisão, voltadas à televisão ou à área de comunicação, acabam aí tentando conquistar uma vaga como político. E em Manaus, hoje, tem 3 apresentadores de televisão lá na Câmara Municipal. Temos também os independentes, né? Que são 3 vereadores também. Tem os representantes sindicalistas, que lá nós temos o representante da construção civil e também dos rodoviários. E aí tem aquele grupo que é justamente em cima do muro, que não se decidiu ainda para onde vai e que com certeza esses vão ser muito disputados pelas bancadas, que são 5 hoje. E aí, de oposição mesmo, aquele que se posicionou e disse que é oposição aí ao prefeito, a gente tem apenas, por enquanto, o Sassá, que é o representante da construção civil, que se põe aí como um forte opositor. Então, a gente aguarda para ver o que vai acontecer. Essas primeiras semanas são muito importantes, né, Adriane? As costuras políticas devem acontecer. Agora, um ponto muito esperado para hoje, para essa abertura dos trabalhos da Câmara, é o pronunciamento do prefeito. Afinal de contas, a gente ainda não viu assim um pronunciamento dele depois do reajuste da passagem de ônibus. E aí, com certeza, ele deve ser bombardeado de perguntas e deve ter que expressar ali algum tipo de pronunciamento. Afinal de contas, por que ele aumentou, as justificativas, ele vai ter que dar alguma explicação. E é bem provável que durante essa sessão hajam protestos ali na Câmara Municipal de Manaus, né? Os movimentos estudantis devem ir lá para frente, como normalmente fazem mesmo na reabertura dos trabalhos na Câmara, porque é um evento em que o prefeito vai e faz a mensagem da leitura para o ano, né? O que está previsto, o que deve acontecer, se tiver alguma mudança em pastas. Esse é um momento bem decisivo, um momento político muito decisivo, que é todo o início de abertura dos trabalhos legislativos municipais. O prefeito costuma fazer isso, a gente fica na expectativa. Agora, quanto a esse índice de renovação da Câmara, muita gente nova, né? E o que a gente percebe é que a Câmara agora tem um vereador, como você disse, que é realmente declarado oposição, mas o restante são vereadores de nichos, cada um tem um segmento, eles defendem aí o seu... Tem representante de defesa de animais, de defesa do consumidor, de grupos evangélicos, de grupos comunitários, de sindicalistas, enfim, os eleitores elegeram esse ano, esses 41 vereadores, muito por seus nichos de atuação comunitária ou política, e a gente vai tentar verificar como isso vai funcionar na prática, né? Porque pode ser que cada um vá defender o seu interesse e não tenha aquela defesa geral do interesse coletivo, que é o mais importante. E torna-se até mesmo um processo difícil na hora de votação ou na hora em que eles têm que defender algum ponto que é de interesse total da população, né? Porque aí as costuras e as conversas entre eles é que devem definir, afinal de contas, parcerias, né? Porque, como você falou, são pequenos nichos, assim, representantes de pequenos grupos da população. E aí, na hora de se defender um assunto que seja de interesse total da população, vai ser necessário que eles se entendam e que surjam acordos maiores, né? E aí sim a gente vai poder ver ali, desenhar na Câmara, afinal de contas, como é que vão ficar os acordos, como é que vão ficar, que grupo se une com qual grupo, né? Como é que vai ficar realmente a questão da oposição ao prefeito a partir do momento em que ele também diga quais são, aí apresente o plano dele para 2017. Aí sim podem surgir os prós e os contras. A Câmara Municipal de Manaus tem 41 vereadores e os trabalhos voltam hoje e as sessões plenárias acontecem de segunda a quarta-feira. Micaela, a gente vai continuar acompanhando esse caso e amanhã a gente traz a repercussão do que aconteceu na Câmara Municipal no dia de hoje. Agora a gente muda de assunto e fala sobre um caso de polícia. Na madrugada de hoje, uma ex-presidiária foi presa com mais de 10 mil trouxinhas, além de tabletes de maconha. É verdade, olha, foi a Josete, ela que é ex-presidiária, né, e ela tinha respondido já por roubo. E aí, durante a madrugada, a polícia já estava de olho na Josete, aí já tinha recebido algumas denúncias e encontrou a Josete vendendo drogas numa esquina lá no bairro Cidade de Deus, na rua Santa Marta. Depois que encontraram a Josete, eles foram até a casa dela, que na verdade não era a casa que ela morava, era a casa que ela usava para guardar toda essa droga que a gente está vendo aí. Com ela foram encontrados mais cerca de 10 mil trouxinhas, né? Também foram encontrados tabletes, que são aqueles
aquelas embalagens de drogas maiores e mais prensadas, né, que chegam a pesar cada uma 1 quilo. Foram encontrados 8 tabletes, que aí eram barras de cocaína. E as drogas eram as mais diversas. Tinha ox, tinha maconha, tinha cocaína, tinha essas drogas novas que se vendem no mercado, ou seja, ela estava bem abastecida. Ela foi encaminhada pelos policiais militares para a delegacia. Eles ainda estavam lá agora de manhã fazendo a contagem desses entorpecentes, a divisão e a contagem para a gente verificar ali, afinal de contas, quanto e que tipos de drogas, né, específicas tinha nesse material. Mas é triste a gente saber que uma pessoa que já passou pelo sistema prisional, uma mulher, ela tem cerca de 48 anos, né, acabou sendo presa novamente e aí por tráfico de drogas, com toda essa droga toda apreendida lá no bairro Cidade de Deus. Ela estava atuando nas ruas, né? Estava vendendo na rua Santa Marta, foi levada para a casa dela. Na casa, ela não morava nessa casa, eram 2 casas no terreno, a casa que eles encontraram a maioria dessas drogas, que era uma casa de 2 quartos que ela usava principalmente para embalar o material e para guardar, e atrás tinha uma casa em que os policiais suspeitam que ela morava ali, porque ali tinha, né, indícios de que ela morava, cama, essas coisas assim. E mesmo lá foi encontrado droga também. Uma grande apreensão da Polícia Militar, que está de parabéns aí. E a gente sabe, né, Adriane, que nessa época do ano as apreensões intensificam, porque por conta do carnaval chegando, os pontos de droga, eles recebem uma encomenda ainda maior de droga para que fiquem abastecidos, infelizmente, para trabalharem e para abastecerem a cidade durante o carnaval, que eles querem é ganhar dinheiro durante essa festa momesca, né? Graças a Deus que esse ponto aí a polícia já desarticulou. No caso, aí a Josete, de 48 anos, vai voltar para penitenciário. Que bom, né? Que ela volta a ser presa porque estava cometendo mais uma vez crime e essa droga possivelmente ia ser consumida aqui mesmo pela forma que ela estava embalada, né? E deveria ser consumida agora nesse período de festas de carnaval. Agora, Micaele, uma preocupação da polícia é o João Branco, o narcotraficante, deve retornar a Manaus para ser julgado pela morte do delegado Oscar Cardoso. E para fazer esse julgamento, a polícia está se organizando bastante, né? Porque existe interesse de grupos criminosos para que ele ganhe liberdade e até mesmo de outros grupos para executá-lo, para que ele deixe de ser uma testemunha viva e acabe colaborando aí com a condenação de outras pessoas envolvidas nessa apreensão, né? Muitas pessoas morreram depois que o delegado Oscar foi morto e houve aí, apontaram inclusive envolvimento de policiais na época nesse caso. É uma situação bem delicada e a polícia está se organizando completamente, porque o João Branco não está aqui e aí ele retorna para cá. Está previsto aí que o julgamento dele aconteça no dia 28 de abril, aqui em Manaus, na 2ª vara do Tribunal do Júri, né? E a gente diz, abril está longe, está não, para organizar isso tudo, para que a gente que eu digo, tanto a população, né, fique tranquila, quanto a polícia tenha certeza de que nada possa sair ali da administração. É preciso sim se planejar antes, para que a gente não tenha nenhum problema, até porque depois, por conta de tudo que aconteceu no início do ano, do massacre e da situação que está delicada ainda, dessas brigas de facções em Manaus, mesmo dentro dos presídios. Então, aí o João Branco, a gente já sabe, ele é da facção criminosa Família do Norte, né? Ele está num presídio federal, deve retornar para Manaus. Esse julgamento já era para ter acontecido e acabou sendo adiado, né? Na época, a justificativa, né, do adiamento aconteceu primeiro porque a Defensoria Pública que estava atuando no caso se arguiu suspeita, de acordo com a Defensoria, por fórum íntimo, né, e ela acreditou que não tinha condições daquilo acontecer no momento, acabou pedindo o adiamento. O João Branco, por ele ser um dos integrantes aí do alto comando da Família do Norte, considerado de alta periculosidade, só foi permitido que se marcasse um outro julgamento quando se apresentasse, né? De que forma isso ia acontecer e de que forma iam manter a segurança de uma forma geral aí durante todo esse esquema, tanto de transferência dele quanto ali no momento do julgamento. Tá certo, Micaele, a gente vai continuar acompanhando esse caso. O João Branco, que por muito tempo ficou foragido da justiça, né? E foi preso lá na Venezuela quando tentava entrar no Brasil. Muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para você e para os ouvintes da Rádio A Crítica. Boa semana para vocês, Adriane. Ótima semana para você também, até mais. Até mais.
E agora uma dica para você que é microempreendedor. A Agência de Fomento do Estado do Amazonas está disponibilizando um programa de microcrédito. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a Thea Morel, com quem eu volto a falar agora. Olá, Thea. Quem é que pode solicitar esse financiamento e como os interessados devem fazer essa solicitação? Bem, Adriane, esse financiamento é muito fácil de ser feito, né? Precisa você fazer o agendamento junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas, né? Agendamento para participação de palestras educativas que vão justamente orientar aí esses empreendedores sobre como eles devem aplicar o dinheiro que eles pediram de financiamento. Pode participar quem tem pequenas indústrias, comerciantes, prestadores de serviços e até aqueles empreendedores rurais. Esses profissionais, né, eles podem aí ter acesso a esse capital de giro que está disponível através do Banco do Povo. E esse ano o governo do estado do Amazonas está disponibilizando 66 bilhões de reais como crédito para esses trabalhadores. Os empréstimos eles variam de 500 até 15 mil reais, dependendo do projeto, né, que vai ser apresentado junto à FEAM. Para participar é preciso fazer o agendamento para a palestra. Esse agendamento pode ser feito, inclusive, na própria página da AFEAM, no www.afeam.am.gov.br. A partir daí, você agenda a participação na primeira palestra dentro da AFEAM, para fazer parte do Banco do Povo, né? E depois disso, você vai ser encaminhado para um curso no Sebrae. Essas palestras e esses cursos, Adriane, têm aí o objetivo de orientar esses empreendedores sobre como eles devem aplicar esse dinheiro, porque não é só ter o capital de giro, né? Você precisa ter um dinheiro guardado para investir no seu negócio, para implantar o seu negócio, você precisa deixar uma parte desse dinheiro como capital de giro. Então, esse empreendedor vai ser orientado sobre como ele deve utilizar esse valor de crédito que ele tem possibilidade de conseguir junto à FEAM. Como eu já disse, são 66 milhões de reais, esse valor inclusive é bem maior do que o que foi disponibilizado pelo governo do estado no ano passado. O valor foi de 50 milhões e 800 mil reais no ano passado e esse valor conseguiu beneficiar aí pelo menos 30 mil microempreendedores. Um detalhe importante do Banco do Povo é que esses empréstimos, eles têm um juro muito menor do que se você fosse procurar uma instituição bancária tradicional. Esse juro, ele não chega até 3% ao ano e esse empreendedor pode fazer a parcela desse valor, né, para devolver para o governo do estado em até 24 meses, em até 48 meses, depende muito da quantidade do valor e de como ele vai aplicar esse dinheiro e de quanto ele espera retirar com o negócio dele por mês, né? Todos os meses ali, porque você também não pode se endividar. A intenção da AFEAM não é endividar o empreendedor, muito pelo contrário, é incrementar o negócio e fazer com que realmente a economia tenha um ar, ganhe um novo fôlego agora em 2017. Tá certo, Thea. Obrigada pelas informações. No fim do mês já é carnaval e essa é uma época com muitas festas e blocos de rua. E para brincar tudo isso, o look precisa estar leve e descontraído. E com a crise, teve gente que enxergou oportunidade customizando roupas. No final de contas, todo mundo ganha. Tanto quem cria peças exclusivas e ganha um dinheirinho a mais, quanto quem garante uma peça exclusiva, mesmo usando o antigo guarda-roupa. Vamos ver. Carnaval é a época do ano onde as pessoas extravasam. Tem brilho, paetê, fantasia e tudo mais que a imaginação mandar, não é verdade? É um período do ano onde as pessoas podem explorar a criatividade. Por isso, a customização de roupas é muito procurada, tanto pela ousadia quanto pelo preço. Nesse armarinho, por exemplo, a gente consegue comprar muitas coisas para deixar qualquer camisetinha branca pronta para folia. Por exemplo, a gente tem essa tinta de tecido, que ela custa R$ 2,50. Então, isso aqui você dá para usar na camisa e estampar, de repente, você quer fazer um desenho diferente e tal, e você desenha na camisa e pinta com isso aqui, que fica super bacana. A gente também tem esses brilhos strass, que a gente pode colocar em short também,
e aí dá um upzinho para ficar bem brilhoso, bem carnavalesco mesmo. Todo ano surgem temas diferentes. E para 2017, o unicórnio e as sereias estão em alta. Aqui a gente tem meia pérola. Essa meia pérola é muito legal porque a customização que a gente vai fazer, ela vai falar um pouco de sereia, né? Então, meia pérola é ótimo e é super fácil de achar isso aqui. Materiais comprados, os enfeites todos aqui em cima da mesa. Nessa hora é hora de usar o quê, Samantha? A criatividade. Então, assim, a gente vai fazer uma estampa bem divertida para o carnaval. Não precisa se preocupar em estar com um bom acabamento e tal. É para a gente brincar, para, sabe, estar bem à vontade. É só pegar as coisinhas que você tem em casa mesmo, comprar um materialzinho assim no armarinho, que é baratinho. Você viu, a gente, né, gasta pouquíssimo para comprar esses materiais. A gente vai cortar essa camisa, a parte da frente dela é toda estampada. Então, a gente vai aproveitar a parte de trás, a costa, para fazer da costa a nova frente. O passo a passo requer só um pouquinho de paciência. Pinta aqui, ali, passa cola com glitter e aí é só cortar a camisa e pronto. Esse short jeans aqui, na verdade, já foi uma calça e agora vai se transformar numa roupa de carnaval, né, Samantha? Exatamente. Esse short aí, ele era uma calça que eu já tinha cortado já faz um tempo. E para transformar esse short numa roupa de carnaval, a gente vai fazer umas aplicações com paetê para ficar bem brilhoso, bem divertido. Que é a cara do carnaval, paetê, né? E a gente vai, ela já começou aqui, ó. Já fez aqui a metade e vai terminar esse lado, é isso? A gente vai fazer só de um lado. Que é para ficar uma coisa mais despojada, assim, não é para ficar bem exagerado, não. É só para dar um toque de brilho, de glamour. A gente vai usar cola de tecido. Ou seja, não precisa nem saber costurar, viu, gente? Não, não. Isso aqui ele já é ótimo porque ele já vem nesse formato, então você só vai colocar um embaixo do outro e vai ser cola de tecido mesmo. É importante, assim, que essa cola de tecido, como ela não é automática, assim, né? Não vai colocar assim e vai grudar, é importante você esperar um tempinho, pelo menos assim um dia antes, para ficar bem fixado. Mais cola, mais criatividade e tá prontinho. Agora é só escolher o tema e soltar a criatividade. O melhor é que você não vai encontrar ninguém pulando carnaval do mesmo jeito que você. E agora a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco falando sobre o Festival Folclórico de Parintins, isso mesmo. Os ingressos para acompanhar Garantido e Caprichoso já começam a ser vendidos esse mês. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. É um instante só.